Olá galera, tudo bem? Mais um programa Três Elementos aqui na TV 4. Meu nome é Kevin Elete, estou aqui com minha parceira de sempre, Eliana Jorge. Obrigado, Eliana, mais uma Obrigada a vez. você, estou A adorando gente conversando sobre política, debatendo. política. Você tem gostado? Amado, eu tenho certeza que você também está gostando, mas fala Eu estou sério. gostando, acho que o pessoal de casa deve estar gostando bastante também. Então, gente, olha, se você está assistindo esse programa pelo streaming, divulga o link para os seus amigos, divulga o link para os seus familiares. Vamos levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Se você está vendo pelo YouTube, dá um curtir, compartilha, comenta. É muito importante, né, a sua interação com os nossos programas, com os nossos conteúdos, né, Leandro? Porque assim mais e mais pessoas vão estar ouvindo o que a gente tem falado e a gente quer saber, ter um termômetro do público, né? Se o público vai lá e comenta e curte, sabe que a gente está gostando, ou pode indicar o que a gente pode falar, né? Até sugerir uma pauta. Verdade, sugere pauta. Exatamente. E a gente vai dar continuidade ao programa, né? O último programa que a gente gravou, né? Essa, sei lá, não sei se é uma trilogia, ou se vai ser uma quadrilogia de programas falando sobre os ministros do Lula, né? Nosso querido e amado presidente Lula. Só que não. Aí ele escolheu, né, uma série de ministros 37. capacitados, altamente capacitados para o mal. Seguindo aquela máxima, né? O líder, ele define o perfil que ele quer trabalhar baseado nos seus valores, exatamente, né? Ele tem os valores dele, né? São pessoas que já foram presas, são pessoas indiciadas, são pessoas que sofrem processo, que tem envolvimento com corrupção, envolvimento na Lava Jato. Quase todos, né? Então nós já fizemos 2 programas, galera. Se vocês não assistiram, assistam, são programas muito bons. E hoje a gente vai fazer o terceiro. É tanto ministro que a gente precisa de muito programa para falar sobre isso. A gente achou que ia levar em um sonho. Talvez vai ser 3 ou 4, por isso que eu falei, ou vai ser uma trilogia ou vai ser uma quadrilogia, depende do nosso tempo aqui hoje. Minha amiga, vamos lá, sem mais delongas. As mulheres, né? Hoje é o programa das mulheres. Isso, vamos Qual defender. é a da vez? A da vez, ela é muito cara para nossa cidade, que depende, né, do turismo. Verdade. Então, ter um ministro extremamente competente, né, alinhado com tudo que a potencialidade turística da nossa região, sim, do nosso Brasil, e aqui temos Daniela do Vaguinho, né? Muito interessante, ela é do Vaguinho, o tal Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, sobre o qual tem uma derramação aí de investigação pela Justiça Eleitoral, suspeita de tê-lo beneficiado e etc, etc, etc. O que eu gostaria de relevante é o assistente, né, que ela contratou para a Embratur, né, que é a empresa brasileira de turismo, que milícia, né, dizia que o pobre quem matou Daniela, né? Não, Marielle. Marielle, né, tal, e aí ele lá, lindo e maravilhoso, o grande ex-deputado federal, nem sei se foi reeleito, espero que não, né? Marcelo Freixo. Não foi, não, ele não foi eleito porque, na verdade, ele foi candidato a governador. É verdade, né? Verdade. Então, o Freixo, esses dias, saiu na rede, como o Boulos, nesses dias, lançou uma tecnologia de ponta para resolver o problema da água, cisterna, né? É verdade. Revolucionário, né? Revolucionário, nossa. Aí ele também trouxe lá uma parceria com uma companhia aérea, que eu não vou citar o nome porque não está patrocinando o nosso programa, colocando o selo, né, da bandeira do Brasil. Isso vai divulgar o nosso país no mundo. Olha, vamos por partes, né? Você inseriu o digníssimo Marcelo Freixo, né, que é o cara que defende liberação de drogas, defende abrandamento das penas, né? Tem que tirar, ele defende o desencarceramento em massa, né? É uma figura assim magnífica. Sonha em ser governador do Rio de Janeiro, mas eu espero que nunca o seja. Tomara, se não. Mas olha, o digníssimo atual presidente da Embratur, porque, gente, vocês têm que entender o seguinte: o cara perdeu a eleição, ele não pode ficar desempregado, ele tem que ser encaixado em alguma coisa.
É Então, injusto. você foi encaixado ali no Embratur, aí você pergunta assim, ele entende o que de turismo? Entende alguma coisa? Eu digo, analisando o currículo dele, que não. Não, mas Provavelmente não entende nada. vive viajando, né? Eu acho que foi mais uma questão política do que técnica, né? E a primeira ação dele como presidente da Embratur mostra que ele é mais político e bastante ideológico do que técnico. Sem Você dúvida. sabe qual foi a primeira ação dele? Gente, Gente, ele está sugerindo que estupidez. às empresas de avião a terem mais escalas de voos para o Brasil, voos internacionais, a terem mais escalas aonde? Em Cuba. Nossa, que perfeição. Como se houvesse cubanos querendo vir para o Brasil. E a renda per capita. Como se os cubanos pudessem vir para o Brasil. É uma né? estupidez. Aí não, é porque as pessoas que vão, a desculpa dele, né, que os turistas que vão para Cuba podem vir de Cuba para o Brasil, ou os que vêm para o Brasil podem vir do Brasil para Cuba. Assim, embasamento técnico de pesquisa, zero. Porque quer ter um ponto de ida para Cuba mais fácil. Vamos lançar a campanha, te manda ele para Cuba, que pariu, né? Que aí vai ele, a Daniela, tudo, vai embora. Agora, sobre a Daniela, o ponto interessante é que, né, dentro dos... É a mesma quantidade de ministros que o Lula tem, 347, tem os 347, como é que pode ser? Pechas que tentaram colar no Bolsonaro. Uma dessas peças, eu adoro. Quando a pessoa abre a boca e fala assim, não, Bolsonaro é miliciano. Aí você já sabe que dessa pessoa não vai surgir um debate muito interessante. Chame-os do que você é. Exato. Aí, o Bolsonaro, que era o miliciano, inclusive chamado pelo Lula, né? O Lula vai lá e contrata uma pessoa, chama a pessoa para ser ministra dele, e essa ministra, ela é o quê? Altamente envolvida com milicianos no Rio de Janeiro, inclusive financiando a campanha dela. Tá, olha aí. Então, ou seja, eu acuso o outro de ser miliciano, mas quem contrata, né, quem chama a pessoa para ser ministra do turismo, que não é um ministério, não é um dos maiores ministérios, mas não é um ministério pequeno. Claro que não, até pela potencialidade. Pela potencialidade do Brasil e tal. E chama a pessoa para ser ministro do ministério, né, pujante, né, relativamente importante, uma pessoa envolvida diretamente. Então é um negócio assim que fica meio estranho. Sabe o que ficou assim mais bonito? Mais bonito foi voltar à reciprocidade no visto. Isso é a coisa mais linda que eu achei. Então, agora o americano, que é o turista mais desejado no Brasil, o japonês, o irlandês, não sei, só sei que se tem visto para entrar no país deles, o Brasil está exigindo o mesmo. Quer dizer, isso é de uma ignorância sem precedentes, você não acha? Eu acho. Porque todo mundo abrindo as portas para o turismo internacional, que gera uma renda fantástica, e o Brasil sendo um pária, né? Uma Acabei ignorância. De pesquisar aqui, são australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses. Gente, estamos falando de 4 potências mundiais. São as pessoas desses países têm o costume de viajar ao mundo. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Estamos falando aqui, Austrália, Canadá e Estados Unidos, dólar, né? Cada um com o dólar do seu país, mas focado no dólar. O japonês é o iene, uma moeda também de peso. Então a gente vai deixar de receber alguns milhões de reais, porque estamos desincentivando que essas pessoas venham ao nosso país. Com certeza. Entendeu? Aí essa regra boba que você falou, se o país exige o visto da gente, nós vamos exigir deles também, como se fosse uma briguinha. Né? Por que exige? Quem não quer morar nos Estados Unidos? Exatamente. Quem não quer realmente buscar um país de primeiro mundo? Coincidência ou não, esses países são bem procurados por brasileiros para trabalhar e morar, né? Bem procurados. Então, mas a realidade deles como país, gente, são países de primeiro mundo. Nós somos ainda um país de terceiro mundo, que depende muito do turismo, né? Nós que somos de Porto Seguro, sabendo o quanto o turismo é importante
para o Brasil, principalmente para a nossa cidade. Agora a gente vai ganhar, né? Já está lá o nosso aeroporto novo, internacional. Obviamente vai ter voo direto. E aí? Vai ter que ter visto para entrar aqui? Isso só dificulta, né? É assim, no momento que todo o cenário global de economia está desenhando um cenário bem negativo, né? As projeções para o Brasil de crescimento de menos de 1%, as projeções mais positivas. Positivas. Né? O FMI divulgou essa semana a projeção de crescimento de 0,9% de crescimento. Tristeza. Então a gente precisaria mais do que nunca desses turistas aqui no nosso país, gastando seu dinheiro, fazendo seus passeios, se hospedando, comendo a nossa culinária, conhecendo a nossa cultura. Só que não, o governo Lula vai lá e barreira. Então, Mas o L para a Daniela. A Daniela do Vaguinho começou muito bem, né? Muito bem. Como é que fala? Meliciana. A Meliciana começou bem pra caramba. Qual é a próxima, minha amiga? Ai, gente, eu vou dar uma dica, uma frase memorável. E.T. phone home. Ela que faz assim? Que faz assim? Pô, mas é igualzinho, fala sério, vai. A semelhança, gente, de Marina Silva e o ET do famigerado Steven Spielberg. Deve ter o quê? Uns 30 anos? Nossa, muito tempo. É incrível. Eu acho que o Steven Spielberg veio para o Brasil, conheceu a Marina Silva e se inspirou no personagem. Engraçado da Marina Silva, né, que tem uma relação meio que estranha com o PT, né? Estranho, é um amor e ódio, né? É um amor e ódio, exato. Ela foi ministra do governo Lula no primeiro mandato. Ministra, Foi ministra. E engraçado, né, que quando ela foi ministra, nos últimos 20 anos aí, mais de 20 anos, na verdade, foram os maiores picos de desmatamento, né? Os 2 anos que ela foi ministra, teve o maior índice de desmatamento. E está repetindo essa pecha agora, né? Essa pecha. Inclusive, né, saíram os números, no meio de fevereiro, já tinha saído os números que 14 de fevereiro já tinha saído o dado. Fevereiro bate recorde de desmatamento. 14 de fevereiro. Agora eu só quero fazer uma pergunta. Cadê a Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê o Luciano Huck? Cadê os defensores das girafas amazônicas? Onde estão vocês? Porque vocês são ideológicos, vocês são partidários, ou vocês são a favor da floresta, dos animais, né? A favor da Amazônia, do Pantanal? Ou vocês só criticam quando, por acaso, quem é o presidente daquele período não agrada a vocês? Ou abastece suas ONGs com muita grana, né? Alguma coisa não serve. E a CPI das ONGs vai sair. Eu espero que saia. Juntamente com a CPI do MST, porque é outro órgão que também adora pintar como uma entidade defensora da natureza, mas a realidade que a gente vê é que quando eles adentram em algumas áreas, eles destroem tudo. Né? Os 2 grupos, né, que não são diretamente MST, mas 2 grupos que invadiram aqui a entrada de Porto Seguro em frente à faculdade e um grupo que invadiu a entrada ali de Trancoso. Eles devastaram a área inteira. É terrível. O da entrada de Trancoso, né, eles já foram retirados no ano passado, mas você passa lá, você vê resto de barraca, o lixo que eles deixaram lá. Cuidado com o meio ambiente, grupos, né? falando, não, nós somos pró-natureza, pró-meio ambiente, pró-nada. Nenhuma. Eles falam palavrão. Mas assim, vocês não defendem nada, vocês estão defendendo Deixa eu contar os ideais políticos, mas não a natureza, não o meio ambiente. Vou contar para o seu público aqui uma coisa super legal. Eu li hoje, Leandro de Jesus, nosso deputado estadual, conseguiu assinaturas para a CPI estadual sobre as invasões do MST. Isso é bom. Isso é um milagre dentro de um governo que A Bahia, nesse momento, está vivendo uma onda de invasões, né? E a gente tem um agro muito forte na Bahia, né? Então, é algo preocupante, principalmente aqui no sul da Bahia. E essa historinha, né, que o Lula falou,
O MST só invade terras improdutivas. Olha o nariz crescendo, olha a mentira, porque eles invadiram a Suzano. Eles invadiram terras da Suzano com eucalipto. Então, como que é uma terra improdutiva? Mas, galera, vamos acalmar os ânimos. Vamos encerrar aqui esse primeiro bloco, vamos tomar uma água e a gente já volta já. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola Lucia Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você. Estamos de volta, galera. Vamos continuar aqui falando sobre o ET, telefone. A gente vai, só para finalizar, essa pessoa brilhante, né? Ela participou do Davos, né? Junto com o Haddad. O Haddad. O Haddad falou. Foi só pérola. O Haddad falou que não era para comprar defesas de direita, coisa assim, brilhante, né? Vindo de um ministro da Economia. E ela simplesmente falou que o Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome. Quantos habitantes nós temos no Brasil hoje, Eliana? 200 e tal lá? 214, né? Mais ou menos. É ou seja, da população. 70% da população passa fome no Brasil, segundo a inteligentíssima Marina Silva. Mas eu penso que ela estava prevendo o futuro. Será? Sendo que as fontes, né, que foi muito batida na campanha, falavam em 33 milhões, e essa fonte ela é muito questionável. A de 33 milhões é muito questionável. Gente. E porque parece que foi feita a pesquisa de que qual a pessoa que tem medo de passar fome. Sim, a pergunta foi essa. Se um dia você teria. E a Marina Silva só acionou um número inflado. Não foi corrigida pelas check. Nada. É o seguinte. Bolsonaro, quando falava alguma coisa errada, ele mentia. Era fake. E ela? Lula e os ministros dele, quando cometem um erro, é um ato falho. Um ato falho. Ele se enganou, ele cometeu uma gafe. Incrível. Marina, para matar a Odebrecht, vocês terem uma ideia, ela doou oficialmente para a campanha dela 1,25 milhões de reais em 2014. Ela foi citada assim, mas nunca foi investigada na Lava Jato. Né? E a Marina, né, estavam falando do desmatamento recorde no mês de fevereiro. O trimestre, né, fecharam agora a análise do trimestre, janeiro, fevereiro, março, bateu recorde também de desmatamento. E essa semana, quando a Marina Silva foi interpelada sobre isso, ela falou que a culpa é do Bolsonaro, né?
assim, a válvula de escape do governo Lula alguma coisa deu errado, a culpa é do Bolsonaro. 100 dias de governo. Ou da extrema direita. A extrema direita. A Marina Silva, a gente comentou do amor e ódio, a Marina Silva era ministra do governo Lula no primeiro mandato, saiu, montou o Partido Verde, aquela coisa toda, falou que não aceitava as ideias mais do PT. Ela veio com uma candidata muito forte quando teve a morte do Eduardo Campos, né? Ela estava ali na disputa da segunda posição. Uma morte suspeita. E aí, gente, em 2014, se vocês não lembram, pesquisem, houve uma campanha pesada do PT para desmoralizar e acabar com a reputação da Marina. É muita falta de vergonha na cara, Conseguiram destruir ela até falar de que votar na Marina Silva era votar na fome. Na fome. Eles falavam. Não. Então, um jogo baixo, muito parecido com o que o Lula fez, a campanha do Lula fez com o Ciro no ano passado. Sim. Então, eles conseguiram dinamitar a campanha deles. E, assim, essa raiva da Marina com o Lula, com o PT, se estendeu durante muitos anos, né? Eles não eram mais próximos, mas aí, para derrotar o fascismo e o nazismo do Bolsonaro, eles se uniram novamente e agora o Brasil tem um céu cor-de-rosa, o Brasil é um lugar melhor para se viver. Chaves, cadê você? Vamos para a próxima. Guajajara. Sônia, povos originários. Então, ativista. É uma ativista. Uma ativista que não gera nada, né? Tanto que nós temos uma deputada federal que é indígena. Sim. E não foi expulsa até de uma comissão ali, porque em comissão de índio tiraram ela, porque ela não compactua com esses valores imbecis. A Guajajara teve aquela história de que ela soltou, né, na rede, de que haviam grupos com violação de direitos humanos no governo Bolsonaro e tal, e a Polícia Federal descartou a possibilidade disso acontecer. E ainda foi bonito porque a Justiça trancou esse inquérito, dizendo que foi uma distorção teratológica dela. Vixe, exato, né? Exato. Assim, existem ministérios do governo Lula que são ministérios, como é que eu vou dizer? Fisiológico? Não é fisiológico, ele está ligado à questão da ideologia deles, mas são, assim, não vou dizer fake ou fantasioso, mas ele está ali para cumprir uma cota, entendeu? Não são ministérios que vão ter grandes verbas para serem gastas, entendeu? Não tem como comparar o Ministério dos povos originários, não estamos aqui falando dos povos originários, desmerecendo e falando que eles não são importantes, não é isso, mas a questão toda é que não tem como comparar a verba que esse Ministério vai receber com, por exemplo, o Ministério do Turismo, que a gente acabou de falar, né, há pouco tempo. Né? Igualmente o Ministério da irmã da... Nossa, vamos chegar nela? A gente vamos falar dela também, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade. A gente falou no programa passado. Foi. A gente tirou o Pontes e colocou ela. Não estou falando dessa. Esse aí é o Ministério da Tecnologia. É verdade. Da irmã da Marielle Franco. Ela está um outro ministério. Tem o Ministério também da Igualdade Racial também, que é um outro rapaz vinculado a essa pauta negra, né? E assim, e tem a questão da diversidade também. Então, esses pontos são interessantes. Você falou da deputada do PL, foi expulsa de um grupo de indígenas, né? Sim, ela então, assim, esses grupos que defendem indígenas, que defendem LGBT, que defendem negros e mulheres, eles não defendem. Não. O grupo negro, ele defende o negro de esquerda. Se aparecer um negro de direita, ele vai ser destruído, ele vai ser chamado de capitão do mato. Nós temos o caso do Sérgio, do Holliday, Fernando Holliday, sim, é vereador de São Paulo. Vereador de São Paulo, que é chamado dos nomes mais terríveis do possível
por pessoas que defendem a causa né, negra, racial, mas pelo fato do Holliday ser de direita, eles não aceitam. Não. Né? Mesma coisa acontece. A gay de direita, massacrado. Totalmente. Né? Aquele gay lá que defendeu a fala do Nicolas Ferreira, sim, ele foi massacrado. Uma mulher conservadora, uma mulher mais à direita, massacrada. O índio à direita, essa deputada do PL, massacrada. Praticamente, eu não reconheço a Você não reconheço. Você não é digno. Não. Você é indigno. Até quando isso, né? Até quando? Então, tipo assim, são caixinhas, são formatações que são colocadas, e se você não encaixa ali, é praticamente como se você não fosse ser humano. Parece universidade, você tem que citar Paulo Freire, senão você está fora. Na bibliografia, é mesmo? Então, esse ministério, sinceramente, na minha opinião, é um ministério que está ali para cumprir tabela. Sabe, tem aquelas brincadeiras de criança, café com leite? Café sabe? com leite, é o próprio. Ali para cumprir. Não, nós defendemos os índios. Tem uma ministra indígena. Para sair na foto para o mundo, né? Tal, mas será que vai propor realmente ações que beneficiam os povos indígenas? Com certeza não. Vamos ver, né? Os próximos capítulos dessa novela. A próxima, é lamentável, assim. Primeiro, assim, só restaurar esse ministério já é uma vergonha absoluta. Né? O Ministério da Cultura foi colocado, enquadrado no seu devido lugar no governo passado. Né? O Mário Frias... Era dentro da educação? Cultura. A cultura era dentro do Ministério da Educação? Era dentro da educação. Acho que era. Ou não, acho que era com a Tereza Cristina. Não sei, aí eu estou em dúvida. O que acontece? Eram verbas bilionárias, né? Para artistas absolutamente renomados, que você paga ingresso, eu pago ingresso para assistir. Então não havia necessidade dos nossos impostos também financiar esses artistas. Então, Margarete Menezes, mais enrolada que tudo, o Tribunal de Contas da União mandou uma associação dela, uma ONG, devolver 330 mil reais aos cofres públicos. Era uma ONG que oferecia curso profissionalizante e tal, e ela está em débito com a Receita, não por muito tempo, a gente já pode adivinhar, né, e entender por quê, de 1,1 milhão na Receita, tributos que ela não recolheu das empresas. Então, foram colaboradores que foram prejudicados nessa ação. Fiz uma pesquisa rápida aqui. Diga para mim. Antes estava integrado ao Ministério da Cidadania. Então, não tínhamos um ministro da Cultura. Não, nunca teve. Um secretário que estava, né, assim como pesca, né? Tudo tinha. Era dentro do ministério só. Que faz sentido, né? Faz sentido. Então, Gasta gente, menos, eu vi, né? Podemos presenciar essa semana a grande festa da democracia, o Lula falando sobre os 100 dias, né? Nossa. Aí fizeram um vídeo lá, cheio de atores globais, cheio de artistas. Tudo muito bem falando sobre as coisas que o governo tinha feito, né? E aí, uma das coisas que até foi repetitivo, porque teve tão poucas coisas que eles tinham que repetir os mesmos itens. E uma das coisas foi, o retorno voltou o Ministério da Cultura. Vamos lá, gente. Eu acho que a minha opinião, nós já conversamos sobre isso, nossa opinião é a mesma. Por que não deveria ter o Ministério da Cultura? E principalmente da forma que o Lula trabalha. O Lula trabalha com o Ministério da Cultura meio que comprando a militância de atores e atrizes e artistas, cantores, né, escritores da sociedade. Por isso que toda essa classe pseudo-intelectual ela é tão petista, ela é tão lulista. Então você tem aí, através da famigerada Lei Rouanet, eles patrocinando, né, indiretamente os eventos que eles fazem. Sim. E aí a gente fica naquela situação, né? Uma situação que ficou bem marcada foi a da Cláudia Raia. 5 milhões para um projeto, né, de uma apresentação que são 2 apresentações de teatro só. 2 apresentações de teatro, de uma peça de teatro, 5 milhões.
E aí ela vai apresentar esse teatro, ela vai cobrar ingresso e ela vai ganhar dinheiro. Então, ou seja, o dinheiro do contribuinte está indo para poder financiar ou patrocinar um evento de uma grande atriz, que, né, ela é muito conhecida, Sim. que ela provavelmente conseguiria esses recursos próprios, ou através de patrocínio, ou através de financiamento privado, né? Mas não, ela vai pegar o dinheiro público, nosso, seu, do pagador de impostos, e vai fazer esse evento e ainda vai cobrar ingresso. Vai cobrar. Ela ganha 2 vezes. Sim. Então, assim, essa fórmula de como a cultura, segundo o pensamento do lulopetismo, funciona, para mim, está correta. Cartilha. Entendeu? Para seguir a cartilha. É mais para você, ao meu ver, é mais para você beneficiar, indiretamente, pagar a militância artística, né? Através de incentivos de Lei Rouanet, incentivos a festivais e tal, quando, na verdade, a Cláudia Raia não precisava desse dinheiro. Não. Né? Quem precisa do dinheiro é o pequeno artista, que às vezes tem que ficar se humilhando atrás de um patrocínio dentro da sua cidade, dentro do seu estado. Um circo, um mágico, exatamente, um pequeno cantor, um pequeno ator mesmo, que às vezes está querendo difundir a cultura, né, na própria cidade. Regional, né? Regional, mas não consegue. Verdade. Porque não tem incentivo, não tem pagamento. A militância vai falar assim, nossa, esses dois estão falando besteira. Então vamos explicar a Lei Rouanet para você. O governo, ele, como se fosse adiantar um valor, né? Ele adianta R$1 milhão e o artista ou a produção vai atrás de um patrocínio de uma empresa privada desse mesmo R$1 milhão. Aí a empresa paga esse R$1 milhão para o processo e fica tudo bem. Então quem pagou foi a empresa. Não, a empresa pagou com os impostos que ela deixou de recolher. Vai ser dos impostos, né? Então, quer dizer, deixou de entrar nos cofres públicos. Toda essa distribuição de dinheiro que, olha, se vale a pena você dar uma olhadinha no Tribunal de Contas da União, todo dia está saindo R$1 milhão para um, 500 para outro, 200 para outro, 600 para outro. Todos os dias tem lá publicação liberando dinheiro. E isso é uma vergonha, sinceramente. E uma coisa interessante que aconteceu, quando ele soltou os R$5 milhões para a Cláudia Raia, na mesma semana houve uma tragédia em São Paulo, no litoral. Uhum. E ele mandou 2 milhões, o governo federal só cedeu para o governo do estado de São Paulo 2 milhões. Incrível, né? O que é mais importante, né? As vidas que se perdem num desastre absurdo ou fazer graça. E aí você tem valores assim astronômicos, né? Logo no início do ano já iniciou o ano, iniciou o governo, assim, com o pé na porta, 1 bilhão de incentivo à cultura através da Lei Rouanet, e agora você tem o que o governo, ele aumentou, né? Para 10, não foi? Ele aumentou para 3 bilhões. 3 bi. Não, 3 bilhões para captação. Exatamente, por artista. Por artista. Então, é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Mas hoje eu estou na onda do amor. Vamos encerrar mais um bloco. Obrigado pela presença de vocês. Vocês não pedem para esperar, é bem rapidinho. Porto Seguro ganhou o novíssimo Pier Municipal.
O espaço conta com sala de espera climatizada, controle de acesso, cobertura em vidro na passarela de acesso às embarcações e estrutura em aço inoxidável. O novo pier integra o grande projeto de recuperação do centro da cidade, que inclui passarela da cultura, 2 praças e centro de convivência do Parque Marinho. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí. Galerinha, estamos de volta, terceiro e último bloco, falando sobre os ministros, né? No último ministro a gente estava falando sobre Margareth Menezes e entramos no assunto da Lei Rouanet, Sim. que teve uma alteração. Fiz uma rápida pesquisa aqui e aqui né, a mudança dos valores repassados, né? Para captação. Para captação. Então, 1 milhão, foi para 1 milhão de reais para empreendedor individual, com enquadramento em microempreendedor individual para pessoa física ou com até 4 projetos ativos. Esse valor se manteve, era o mesmo do governo Bolsonaro. Esse outro valor mudou. 6 milhões para demais enquadramentos de empreendedor individual, com até 8 projetos ativos. Antes eram 4. Aumentou 2 milhões, aumentou 50%. 10 milhões para empresas com até 16 projetos ativos. Antes era 6 milhões. Então, aumentou aí um valor, 4 milhões, um valor significativo. Então, essas as nossas ponderações sobre Margareth Menezes. E o próximo, vamos falar de saúde, né? Não, tem um muito gente conhecido. Tchau, querida. Ô, Lula, o Bessias vai deixar para você aí os documentos, qualquer coisa você assina, tá? Já está assinado, qualquer coisa é só usar. Vocês lembram dessa fala? Foi liberado no processo da Lava Jato, foi liberado esse áudio para mostrar que a Dilma estava tentando de tudo para poder tentar blindar o Lula para ele não ser preso. Ele queria colocar ele como ministro, aí ele teria foro privilegiado e tal. E aí, em uma das poucas vezes que o STF teve uma luz divina atrás deles, eles foram lá e tesouraram. E o que o Bessias vai ser? Olha, nada. Ele é Advocacia Geral da União. É da Advocacia Geral da União e ele é um pau mandado. Né? Vai lá e entrega o documento. Esse aí é o nosso advogado-geral da União. A AGU, ela é importantíssima, né? Ela é importantíssima. E o papel que ela desenvolve tem relação às contas públicas. Né? Ela quem faz os estudos de viabilidade. Ela recebe os estudos, né, sobre os investimentos e ela dá o parecer dela. Então, agora é o Messias que está envolvido nisso. Então, próxima, acho melhor. Secretária, ministra da Saúde, a Nízia Trindade. Então, o que muda com a entrada de Nízia Trindade nesse ministério? Vamos falar para o nosso público, né? Se o Bolsonaro colocasse na pasta de saúde uma socióloga, o que aconteceria com ele? O que a imprensa não faria? Porque se vocês lembrarem, durante a pandemia, ele colocou um ministro Pazuello, que era um oficial da mais alta patente, super, ultra, mega especializado em logística, que era o que exatamente estava ali precisando para distribuir vacina e tudo, fazer o acordo com as companhias aéreas e tal. E aí, agora, o Lula coloca uma socióloga. E aí eu vou lembrar vocês, nosso público também, que nós fomos proibidos de falar de que ele era a favor do aborto. Verdade, né? Teve até aquele vídeo famoso do Nicolas Ferreira, né, que ele falava sobre algumas características,
E ele falou sobre a questão do abortismo, né? Que o Lula é a favor. E, gente, tinha a fala dele. Pelo amor de Deus, tinha gente. a fala dele. Larga de ser burro. Não. Tem um vídeo do Lula falando que ele é abortista, que ele é a favor. Então não vem com essa história de que o Lula não é, ele é. Ele é. E tanto isso se confirma que ele colocou uma pessoa lá que a primeira coisa que ela fez foi tirar, né? Tirou o Brasil dos países que assinaram um acordo pró-vida. Exatamente. Né? Então, países se uniram... E todas as diretrizes nacionais pró-vida também foram retiradas. E tem falas dela assumindo que vamos trabalhar junto com a Câmara para que a pauta do aborto no Brasil avance. Ela reconhece que é difícil, logicamente, porque o Brasil é um país mais conservador, é um país mais cristão, tanto que isso, sim, é pauta decisiva na eleição de governantes no Brasil. Né? Seria, se pudesse a gente falar. Exato, né? Mas ela ainda está convicta de que isso é uma grande pauta que ela tem que lutar por isso. Entendeu? Então, Kevin, a gente precisa dar um recado para o cristão que fez o Hélio. Com certeza. Muito sinceramente, eu digo a você que suas mãos estão sujas de sangue. Com certeza. E estarão sujas de sangue até isso ser... E se você é cristão e abortista, você é maluco. Não. Você é louco. O Satanás está te esperando no inferno. Uma festa imensa. Qual é o nome daquele negócio que o Satanás usa? O tridente. Vai te espetar o tridente no seu... Não tem que cabimento. Você é um assassino, suas mãos estão sujas de sangue. Então, assim, basicamente até o momento, é isso que ela fez, né? Revogar todas as diretrizes pró-vida, isso nacionalmente e internacionalmente. Você viu alguma coisa de que o SUS é machista? Não tem? Gente, se ela é socióloga, vocês vão ter que se acostumar com esse tipo de imbecilidade. Ela falou isso? Não, a roda dela. Entendi. A roda. Mas, assim, uma coisa muito interessante, há poucos dias atrás, o Lula ia viajar para a China e ele pegou uma pneumonia, né? Foi. E aí ela deu uma entrevista, né? Deu um depoimento, falou assim, não, fiquem calmos, o Lula está bem. O Lula tem apenas um princípio de pneumonia. E aí, meu amigo, eu te pergunto, tem como uma pessoa ficar ligeiramente grávida? Não. Ou ela fica grávida, ou não fica grávida. Princípio de pneumonia não existe. Ou você tem pneumonia, ou você não tem pneumonia. E isso é uma diretriz do próprio Ministério da Saúde. Aí a ministra da Saúde fala, não, o Lula teve só um princípio de pneumonia. Então, ou seja, o Lula estava só um pouquinho grávido. Um pouquinho só. Então, eu li hoje também, gente, com relação à saúde, a Anvisa está tirando, né, a AstraZeneca. Está sabendo? Sim, fiquei sabendo. Por conta da associação com trombose. Então, fica ligado que a gente sabe que esse assunto é ultra mega proibido, mas... eu tomei. Você falou do como é que fala? O SUS é machista? Não, ela falou que Nízia Trindade, a matéria do Globo, primeira mulher à frente da saúde, reconhece racismo estrutural no SUS. Foi ela. E promete acesso ao aborto legal. Tá vendo? Você, cristão, que fez o Hélio, você é um hipócrita. Né? Sabe o que vai lhe restar? Pegar a bandeira e sair para que isso não aconteça. Eu acho que é o mínimo que você vai poder fazer para tentar limpar suas mãos sujas de sangue. Então essa aí é a Nízia, né? Nossa não senhora. Tem muito o que falar dessa pessoa. É isso aí, gente. Sinceramente, é mais uma figura mais política e ideológica do que técnica, infelizmente. Por um sociólogo na saúde. Vamos lá, já que a gente está falando de mulher, vamos falar de mais uma mulher? Ai, meu Deus. Ana Moser, a ministra dos esportes. Foi uma excelente jogadora de vôlei. Ela podia ficar, né, com essa memória para nós. Né? E aí, assim... lacradora. Também percebi, muito lacradora. A Ana Paula Henkel tem dito assim, veementemente, que esse ministério ele é inútil. Ela viveu de perto.
é uma fábrica de grana para as ONGs que não tem nenhuma ligação direta com o atleta. Sim. O atleta não vê esse dinheiro e ela está fazendo a manutenção inclusive, disso. no governo Bolsonaro é um Não ministério tinha. que não existia, Também né? não. Porque ele também era um ministério que estava integrado em outro. Né? Uma das falas mais polêmicas da Ana Moser foi ela falando que os esportes, né, que são os esportes eletrônicos, né, que estão em alta agora, a molecada gosta, a molecada adora. Campeonato de Eu fico game. pensando que eu acho que eu nasci uns 20 anos atrasado, porque senão eu teria ganhado muito dinheiro. Só eu teria ganhado muito dinheiro jogando, né? Porque eu gostava de jogar quando era adolescente. Mas hoje, quando a vida real chegou, Acabou. eu já perdi esse tempo. Então, a ministra falou que os esportes não são esportes de verdade. E aí a galera gamer ficou revoltadíssima. Já voltou os impostos para eles, né? Para os jogos, voltou os impostos, que havia sido... Que foi algo assim bem complicado. O Brasil tem se demonstrado, né, nos últimos anos ser um celeiro de profissionais dessa área, de designers gráficos. De jogos, né? É uma indústria, gente. Uma indústria muito gera grande. Empregos e aí, se você volta a taxação, volta a cobrar impostos de games, acabou. Você desincentiva essa indústria no Brasil. Né? Da mesma forma que a gente falou que desincentivou os turistas norte-americanos, canadenses, australianos vindo para o Brasil, agora as pessoas, né, que queriam trabalhar com essa indústria de fabricação de games aqui dentro, já temos um ponto a menos para eles poderem vir, né? A cobrança de impostos. Esse governo está sedento por mais impostos. Eu não sei vocês, mas eu fico entediada de tanta notícia ruim. E um detalhezinho da Ana Moser, que pode ser colocado também pela Margareth Menezes, que a gente falou, é a incapacidade de dar entrevistas. Gente, assim, já está no time. É de você não conseguir entender o que elas estão falando. Então, se vocês não assistiram, dá um YouTube lá, ó, Ana Moser entrevista, Margareth Menezes. Tem uma entrevista da Margareth Menezes que ela começa meio que a entrar em pânico e ela vai e chama o assistente. Continua aqui. Ela não consegue falar. A Ana Moser tem uma entrevista que ela começa a falar e tem... Interessante que o vídeo que eu vi é a Ana Paula Henkel comentando, né? A Ana Paula Henkel cai na risada. Ela se acaba de rir, porque, tipo assim, eu acho que eu não vi a Ana Moser falar, eu acho que eu vi a Dilma. Não falou nada com nada. É que nem a inflação, né? Se ela não tiver legal, a gente muda, né? A meta, né? Na meta, né? A meta. Se a meta não tiver boa. Vamos encerrar aqui, então, com um cara bom. Eu acho que o mais polêmico, assim, de envolvimento com coisas aqui no início do governo Lula, Juscelino Filho. Esse tem coisa para falar. Ele disse a que veio, né? Ele disse a que veio porque ele está lacrando, inclusive, né? O Lula, ele foi... Eu não sei se foi na campanha, se foi ali naquele período de... Né? Coligação. De transição de governo, né? Ele falou que se tivesse algum ministro dele envolvido no escândalo, ele não hesitaria em tirar. E dá esse ministro, lá, gente. Né, o Juscelino Filho, apareceu vários. E, inclusive, o Lula afirmou que não tiraria ele. Não vai tirar. Né? Estrada para fazenda. Ele, como deputado né, de Bolsonaro, utilizou as emendas do relator, né, para poder asfaltar 3 estradas lá na terra dele, lá no Maranhão. E essas estradas, coincidentemente ou não, passavam na frente das propriedades dele. Gente, né? Que maldade. E surgiu também que ele estava utilizando aviões do governo, da FAB, para ir para onde? Para ir para essas fazendas, participar de leilões de cavalo, né? Inclusive tem um vídeo dele nesse leilão falando que ele ia colocar toda a estrutura do governo federal para tratar bem a comunidade que eram os amantes de equinos. Então, uma coisa assim muitíssimo importante. Não, e pessoas de baixa renda. Porque quase todo mundo tem um cavalo de raça de 100 mil reais, na sua fazenda. Mil reais. Todo mundo tem. Quase todo mundo. Há uma outra situação. O funcionário dele? Um funcionário fantasma. Ele tinha um funcionário fantasma. Juscelino Filho usava assessor da Câmara para trabalhar em suas fazendas. De sua família. O que acontece? Isso é normal.
né? Isso é normal, a gente vê isso aqui direto, né? O prefeito coloca o funcionário lá fazendo a sua, para cuidar dos seus interesses e tal. Mas já é um indício de que tudo volta exatamente ao normal. Eu amei seu artigo na Gazeta, tenho que chamar a atenção, por favor, público, vai lá, 100 que dias, coisa linda. Fiz um artigo na Gazeta Muito em comemoração aos 100 dias do governo. Foi ótimo. Os 100 dias do governo, Lula colocou o slogan "O Brasil voltou". O Brasil voltou. E realmente o Brasil voltou. Sim. Só que o Brasil voltou com crescimento da inflação, o Brasil voltou com crescimento, né, da violência. Maracutaia. Então, de maracutaia, de escândalos, de envolvimento com ditadura, de financiamento de Cuba com mais médicos, através do Mais Médicos. Então, meu amigo, dá uma forcinha lá pra gente, entra lá, www.agazeta.com, procura lá o meu artigo. Tá muito bom. O Brasil voltou, e tem lá as várias peripécias que o governo fez durante esse período. Muito bem. Mas, finalizando aqui a questão do Juscelino, temos aqui que o ex-assessor dele ficou 7 anos trabalhando lá no local, mas ele, na verdade, trabalhava na fazenda. Tem um sócio dele que era lotado também como assessor dele, só que nunca apareceu. E aí, quando surgiu isso na mídia, ele cortou. Então, um início assim, polêmico, envolvidos em polêmicas, e o Lula não cumpriu com o que ele falou, novidade nenhuma, né? Nenhuma. Gente, mesmo. É isso. Não falamos sobre os 37, eu acho que falamos sobre os 30, né? Só falamos sobre os mais importantes. Agradecemos a esse tempo, esse carinho que vocês nos deram de estar assistindo esse programa completo. Assista os outros programas, eu acho que esse é o 5º, né, que a gente faz. E toda semana um programa novo, um tema novo. Queremos que esse programa seja feito também por vocês, por isso que a gente pede para você compartilhar, para você comentar, para você curtir e a gente ter uma maior interação. Muito obrigado, minha amiga, que honra, pela sua presença aqui. Pode chamar, viu? Que até a próxima, até semana que vem, meu povo. Grande abraço, um beijo, até a próxima. Ouviram esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu? É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina.
uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também em que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né? E fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Então, assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza a ele exatamente isso. Andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas,
comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali no estado das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. A Proa, em prol do bem comum, sempre.